Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes que nos assistem na noite de hoje, certamente a expectativa de muitos se frustrará imaginando que eu vou estar aqui colocando palavras ao vento. Mas quero parabenizar o vereador Antônio Luiz Batista. Vossa Excelência é um dos poucos vereadores dessa casa, e eu me incluo, de que se interessa em discutir orçamento. Acho que essa casa, senhor presidente, deveria contribuir mais com a nossa população, até com os técnicos do governo, e nós discutirmos mais orçamento. O município de São José arrecadou no ano passado pouco mais de 320 milhões de reais. Convenhamos, uma excelente arrecadação, embora arrecade muito menos do que deveria. E não é de hoje. Muitos que aqui vêm criticar o atual governo foram extremamente coniventes com os governos anteriores, os mais próximos e recentes, escondendo números, vereador Batista, escondendo números de orçamento, não gostando. Hoje se derramam elogios aqui a colegas vereadores, mas no passado recente estavam no outro lado da trincheira, escondendo os números para que a gente não visse. Era na área da educação, era na área da saúde, era na área da infraestrutura, dado os milhares de buracos já citados pelo Lênin Imperial. Agora, o que é muito importante, vereador, eu dizer isso, porque se existe uma peça mal produzida por todos os governos, atuais e do passado, é a peça orçamentária. Eu não ousaria vir para essa tribuna, senhor presidente, discutir anulação, empenho, valor realizado, porque certamente se procurarmos, e eu não fiz isso no momento recente, certamente vamos encontrar outras rubricas utilizadas, realizadas nas questões de obras. Eu sugiro, vereador, e isso é bom porque nos educa, nos ensina para a população, que eventualmente o secretário de Finanças ou o secretário de Administração venha aqui, seja convidado para vir aqui explicar a aplicação do orçamento. Na prática, como é que funciona? E isso é importante porque mesmo o atual governo, e ninguém sabe tudo, os seus técnicos, que deveriam estar se atualizando, às vezes, por força de hábito, por tradição, todos nós aqui somos coniventes, inclusive o vereador Batista, em que pese apresentar suas emendas, mas todos, tivemos inclusive no ano passado, e eu não estava aqui, a insensibilidade nem sequer de aprovar o orçamento, dado, é bom que se diga, que todos nós não levamos a sério a peça orçamentária. E quem me conhece sabe que há anos eu coloco isso aqui. Então, vereador, eu não vim aqui defender o atual governo, eu vim dizer que também o atual governo deve ter, nesse pacotaço que é o orçamento que 99,9% dos vereadores do Brasil inteiro não lê, apenas votam no final do ano. Certamente há rubricas não realizadas, há rubricas, há valores que são feitos transferência, suplementação, até por decreto um determinado percentual. Então eu não quero aqui entrar no mérito, Vossa Excelência até tem razão, isso deve ser melhor explicado. Mas eu não acredito que o governo vá deixar de aplicar recurso quando precisa gastar, quando precisa pagar. Eu não quero aqui defender também o fato de que o prefeito não estivesse falando a verdade, porque um fato aconteceu no ano passado. Não houve aprovação, houve um determinado tempo em que se demorou a aprovar uma suplementação de 80 milhões. Não quero entrar no mérito, porque eu não estava aqui, mas que foi um fato também que aconteceu. Dito isso, senhor presidente, senhores vereadores, acho que nós precisamos nos aperfeiçoar muito mais no orçamento, até porque esse ano, diante do que foi colocado, e eu quero aqui evidenciar uma declaração do prefeito que me afirmou de que está aplicando o orçamento, sancionou e está aplicando o orçamento, palavras ditas, até porque eu fui perguntar, me questionaram na semana passada, se o prefeito estava ou não aplicando o orçamento de 2012. Ele me reafirmou que está
aplicando, e que, inclusive, repassou à Câmara de Vereadores o 10º de 2012. Entendo eu, senhor presidente, que se o atual orçamento sancionado pelo prefeito não está valendo, recomendo a Vossa Excelência, da mesma maneira que não aplique o orçamento de 2012 à Câmara no 10º repassado no mês de janeiro. Estou fazendo essas explicações porque não existe prefeito que é o mal da cidade, muito menos vereador. Não vejo aqui a má intenção do vereador Batista de querer só condenar o governo. Ele está no papel dele porque é o único que sempre fez oposição, é sempre contra os governos. Ai, governo, sou contra, e é uma posição que ele assumiu, em que pese o Partido dos Trabalhadores hoje fazer parte do governo do município de São José, mas eu tenho que respeitar a posição do vereador Antônio Batista. Queria fazer um registro de uma declaração da vereadora Mary. Nos meus 26 anos de vida pública, eu nunca vim para essa tribuna falar algo que eu não provasse. Assim como o vereador Antônio Luiz Batista apresentou aqui números do orçamento, eu não posso vir aqui dizer que tal obra o Tribunal de Contas não levantou nada ou estava tudo certo. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o Colégio de Aplicação tem coisas que não estão certas ali. Mas eu não posso provar ainda. Mas tem coisas que não estão certas ali. E não é do atual governo. Então é bom que a gente tenha esse sentimento para dizer, quando eu digo que não tem, não tem. Certa feita, um vereador disse aqui que as contas da secretaria dele estavam tudo certas porque a conta do prefeito foi aprovada pelo tribunal. Nem só a conta do prefeito, nem a da tal secretaria. Não se deve falar aquilo que não se sabe, para mais tarde não ser taxado de dizer que não falou a verdade. Quando se fala alguma coisa, tem que se mostrar, ler, dizer onde é que está escrito. Até para não deixar dúvida, até para não enganar a população. O eleitor não é bobo. Se o eleitor fosse bobo, ele estaria votando em muitos vereadores, muitos prefeitos do Brasil afora, que não fariam boas administrações. Vocês sabem disso, que quando um prefeito não faz uma boa administração, as urnas, elas realmente acabam punindo esse prefeito, esse governador, esse presidente. Mas queria, nos 2 minutos e meio que me faltam, desculpa, Alvina, vou te dar uma parte final, que eu preciso de um assunto muito importante aqui. A questão dos concursos para fiscais de tributos, fiscais de ambientais, fiscais sanitários. Vocês têm percebido que nos últimos anos não tem tido concurso de fiscal da Fazenda para Santa Catarina. Não tem tido, nos últimos anos, fiscais de Fazenda. Não é o número de fiscais que resolve o problema da arrecadação, gente. É a estrutura da fiscalização. É um fiscal bem remunerado. É um fiscal bem aparelhado. O município não pode vir aqui botar 10, 20, 30, 40, 50 fiscais que vão ganhar pouco, que vão estar... São mais 10 ou 15 que vêm para reclamar de salário. Eu sempre defendi e continuo defendendo. Quanto menor o número de fiscais e mais equipado, melhor é a fiscalização. Hoje faz fiscalização online. Olha a Receita Federal aí. Experimente fazer uma transferência aí irregular de imóvel, ver se ela não aparece lá no sistema. Está na hora de nós parar de fazer grau e vamos ter mais isso, mais aquilo. Deveríamos vir aqui nessa tribuna, senhor presidente, quem já passou por lá, e dizer quantos professores precisa para a escola X, quantos professores precisa para a escola A, a escola B. Está assim, ó, de funcionário, não só em São José, como no estado inteiro, entupido de funcionário, quando, na verdade, deveríamos ter os funcionários bem remunerados, deveríamos ter os funcionários delimitados pela sua capacidade de trabalho, porque hoje, infelizmente, nós não temos. Não é São José não, senhor presidente. Raramente se encontra um município nesse país que tem um quadro de funcionário dentro de uma norma. Se uma escola para 1.000 alunos tem que ter X professores, para cada 2.000 alunos tem que ter tantos funcionários efetivos. Olha só a questão dos ACTs, que não é do atual governo, hein? A farra do ACT é histórica, não só em São José, mas principalmente em São José. Então, eu estou dizendo isso porque nenhum prefeito quer administrar a cidade ou quer o pior para o seu município. Mas, senhor presidente, que essa casa deveria, neste ano, discutir, ao invés de nós ficar aqui, e nós já passamos por isso, sabemos o prejuízo que isso dá para todo mundo.
Está na hora de nós discutir propostas, discutir ideias, aproveitar o poder legislativo para que a gente contribua com o governo apresentando propostas, e não nós ficar aqui só apresentando dificuldades. Queria colocar isso, estou tentando ser mais claro impossível, senhor presidente, e dizer de que contribuiríamos e contribuiremos muito mais esclarecendo à população o que é melhor para a nossa cidade. Eu queria dar meus 20, senhor presidente, eu deixo. Mas fica. Conversa depois aqui. Tá bom. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para dia 15, quarta-feira.